pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, né, de metodologia científica, de introdução à metodologia científica, e o nosso tema é escolhendo e delimitando um tema para o trabalho de iniciação científica, estratégias e boas práticas. Então aqui eu vou dar dicas para vocês, né, que vão ser importantes para que vocês consigam definir temas de pesquisas eficazes. O plano dessa nossa apresentação eu apresentar para vocês a importância da escolha do tema, né, na iniciação científica. O tema ele é muito importante para que você tenha um bom trabalho, algo de qualidade para poder apresentar, algo que te estimule, te incentive, não só isso, incentive também estimule, né, a banca que vai estar do outro lado acompanhando o seu trabalho. Fontes para poder identificar, né, possíveis temas de pesquisa, os critérios para seleção do tema ideal, procedimentos para delimitar o tema escolhido. Então é importante que a gente consiga também fazer um recorte do nosso tema. Não adianta a gente querer falar sobre tudo, não adianta a gente querer ser amplo demais ou curto demais, né, a ponto do nosso trabalho ele ficar ou incompleto ou extenso demais a ponto de ele não ser possível de ser avaliado. Temas de pesquisas relevantes, né, na iniciação científica, como realizar o levantamento bibliográfico, revisão da literatura, encontrar artigos relacionados ao tema de interesse. Né, e a partir daí a gente vai começar então a iniciar a estruturação do nosso projeto de pesquisa. Então, qual que é a importância, né, da escolha do tema na iniciação científica? A relevância acadêmica, em primeiro lugar, né, a relevância acadêmica e científica do tema. Então, em primeiro lugar, né, a gente deseja contribuir para o conhecimento. É importante que o nosso trabalho ele seja objeto de estudo, de críticas por parte de outras pessoas, né, e ele vai sofrer isso no momento em que ele for relevante para a área científica. Então, por exemplo, eu vou brincar aqui com uma situação, né, vou pegar um exemplo aqui de plantas, por exemplo, vou inventar um tema maluco aqui, que seria a importância da clorofila nas gramíneas, né, nas gramas. Então, assim, a gente olha para a grama, a gente vê que ela é verde, e a gente sabe que a cor verde da nossa grama ela se dá em razão da clorofila. Né? Então, essa plantinha ela recebe o sol, né, e com essa energia do sol, né, com a luz solar, ela vai converter o CO2 em oxigênio, e com isso ele vai gerar clorofila. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, assim, a gente sabe que a clorofila é importante para as plantas, né? Então, assim, certamente já tem muitos outros trabalhos científicos que foram realizados anteriormente em relação a isso. Existe uma base literária sólida a respeito disso. Então, eu não vou ter muito, principalmente pelo fato de eu não ser da área de biologia, com o que contribuir. Né? Então, por isso é importante que a gente escolha um tema que ele nos seja afeto, né? Seja um tema que nós gostemos dele e que esse tema ele vá trazer alguma coisa, algum ganho interessante. Por exemplo, recentemente eu estava conversando com alguns alunos a respeito de trabalhos, né, de temas de trabalho. E aí o pessoal falando assim, Marcelo, hoje está muito em alta, né, essa questão da consciência ambiental, né, da gente criar alguma coisa, mas que não seja para que ela possa não aumentar ainda mais a nossa pegada ali, né, de recursos naturais, mas que a gente possa manter a nossa pegada ou então diminuir, né? E aí daí a importância da gente, até no momento desse nosso trabalho, a gente pensar em formas de reutilizar coisas, né? Então, por exemplo, eu conversando com esse grupo, a gente falando a respeito de placas Arduino, tudo, e eu falei, vem cá, mas por que vocês não usam celular usado? Já que vocês estão com essa ideia da pegada ambiental, por que vocês não utilizam celular usado? E isso, inclusive, vai dar para vocês, né, essa coisa de, não, aqui, ó, somos ambientalmente responsáveis, tudo isso, e o pessoal, caramba, professor, a gente não tinha nem pensado nisso. Né? Então, assim, é legal. Eu não posso falar o projeto aqui, né? Afinal de contas ele é de um grupo que eu orientei. Então, assim, mas é isso. Às vezes a gente tem que pensar em algo que realmente vá atrair a atenção, que a gente possa dar seguimento àquilo, né, com o passar do tempo. Então a gente pode começar com um trabalho mais simples e depois a gente ir fazendo evolução, né, e melhorando aquilo. E é algo que seja algo que atraia a atenção dos acadêmicos. Algo que os acadêmicos olham assim e falam, caramba, olha só, olha que assunto interessante, nossa,
ele já existia, mas o fulano, esse grupo, eles conseguiram evoluir ainda mais com esse assunto, né? Conseguiram abrir um viés aqui que até então ninguém tinha analisado, ou então, caramba, esse assunto aqui ninguém discutiu, né? Então essa é a função da contribuição para o conhecimento, né? O tema ele deve, como diz aqui o próprio slide, né, promover avanços significativos no conhecimento da área de estudo, preenchendo lacunas existentes. Então, tenho essa ideia de preencher uma lacuna existente, de fazer algo que de preferência ninguém fez e que se alguém tiver feito, que vocês possam contribuir com algo para poder aprimorar. Alinhamento com demandas científicas. Né? É essencial que o tema esteja alinhado com as necessidades e questões atuais da comunidade científica para garantir relevância. Né? Então, por exemplo, voltando aqui um pouquinho no assunto que eu falei para vocês lá atrás, né, a respeito dessa questão da pegada ambiental. Né? Então, hoje, temas que, por exemplo, que não são tão relevantes, são temas que vão por esse lado, de poluição, de degradação do meio ambiente, tudo isso. Então, hoje existe essa preocupação, ela sempre existe, né, mas hoje ela está muito mais forte. Né, e hoje a gente tem tecnologias que permitem que a gente consiga realizar ações, né, sem a gente degradar tanto o meio ambiente ao nosso redor. Né? Então, são situações que elas vão ao encontro, né? Vão ao encontro daquilo que se espera, que é a responsabilidade, né, ambiental. Então, por exemplo, se eu criasse um trabalho hoje apontando áreas dentro do Brasil para poder construir novos aterros sanitários, né? O aterro sanitário ele é um lugar onde as pessoas jogam lixo, né? Onde a gente vai enterrando aquilo ali vai gerar uma série de impactos ambientais, né? E isso já não seria tão compatível com o momento atual. Obviamente, em algumas cidades a gente precisa de aterros sanitários, tudo, mas é algo que hoje tem se buscado alternativas para poder não fazer uso disso. Outro exemplo é você fazer a queima, né, de lixos, de coisas assim que podem ser tóxicos, tudo isso. Um trabalho com essa pegada, ele não seria tão interessante, ele não seria muito bem aceito. Né? O ideal é a gente fornecer uma inovação. Falar o seguinte, ó, aqui o meu trabalho ele tem essa coisa, mas ele busca eliminar o problema X ali dessa situação. Então a gente tem que trazer alguma coisa que seja inovadora e que ela esteja alinhada com o nosso momento atual, né? Com o momento atual onde nós vivemos. Terceiro aqui, o impacto do tema. Né? O impacto do tema depende da capacidade dele, né, de responder a questões relevantes e promover o desenvolvimento da área. Então, o que seria um tema de grande impacto hoje aqui? Questão de aproveitamento de recursos naturais, né, para que a gente não extraia mais outros da terra. Algo que eu acho bem interessante, por exemplo, baterias. Né? Então, a gente tem aquelas baterias de carro ali e aquelas baterias elas possuem chumbo, por exemplo. Né? A gente tem os carros elétricos hoje que eles têm grandes baterias ali, uma bateria de quase 1 tonelada para poder movimentar aquele carro, para poder sustentar. Qual que vai ser a destinação dessas baterias quando esses carros não estiverem mais em funcionamento? Né? Essas baterias elétricas de carros elétricos, elas são muito suscetíveis a incêndio. Então, se elas pegam fogo, por exemplo, é muito difícil apagar. É um fogo químico, né, e que ele não é normalmente apagado com água. Então, qual que seria um tema de grande impacto aqui, por exemplo? Seria a gente criar uma forma de extinguir um incêndio que acontecesse em uma bateria dessa, ou então criar uma bateria, né, um projeto de bateria uh, que não pega fogo, né, caso alguma pedra bata nela, alguma coisa assim. E aí voltando até naquela questão das baterias mesmo, né, de chumbo ácido. Então essas baterias elas têm chumbo. Chumbo ele é um material tóxico, altamente tóxico, né, para os seres humanos. Então é algo que se a gente tivesse uma alternativa a essa bateria seria interessante. Aqui eu estou mais jogando ideias para vocês mesmo, né, para vocês poderem compreender assim o contexto dessa minha fala, mas obviamente vocês têm que escolher um trabalho dentro da área dentro de uma área que vocês gostem, seja elas humanas, exatas, seja ciências naturais. Né? Isso é importante para que você consiga fluir com o seu trabalho de acordo, né? Interesse pessoal e motivação do pesquisador, né? Aqui foi o que eu estava falando para vocês antes. Eu tenho essa mania de falar os conceitos dos slides seguintes.
né? Então, o interesse pessoal ele aumenta a dedicação do pesquisador, tornando o trabalho mais significativo e satisfatório. Então, se você é um biólogo, por exemplo, você vai fazer um trabalho sobre, sei lá, sobre integrais triplas, né, algo assim, sobre cálculo diferencial integral, sobre equações diferenciais ordinárias, algo do ramo da matemática. Certamente você não vai ter, a não ser que você seja um entusiasta daquilo, né, um ânimo para poder fazer isso. Então é importante que esse tema ele seja algo que cative você, não só você, como cative também o seu grupo. Né, que o grupo ele realmente ele se envolva por esse tema e que as pessoas elas tenham interesse em dar contribuições dela ali para que, né, esse trabalho ele possa evoluir. Né? E aí o compromisso e a perseverança, né? Então a motivação contínua. Então ali a gente tem um grupo, então a gente se motivar continuamente para a gente poder superar os desafios e manter o foco, né, durante aquele processo de pesquisa. E aí eu acho que eu já falei isso com vocês, pessoal. O processo de pesquisa ele é exaustivo, tá bom? Ele é cansativo. Um TCC ele é 10% inspiração e 90% transpiração. Então você vai ter que ralar muito ali para poder desenvolver um trabalho, para poder deixar ele no formato certo. Você vai ter muitos embates ali com o seu orientador de banca, né, para que tentando defender as suas ideias e o orientador entendendo que é do outro lado, então o contrário, o orientador tentando te mostrar um caminho alternativo e você não, mas eu quero seguir por aqui. Então assim, é realmente algo que é puxado, não é fácil de ser feito, não é como um trabalho comum de ser feito, mas que com a perseverança, com o compromisso, com a dedicação, a gente consegue chegar até o final dele. Okay? E aí, fontes para poder identificar, né, possíveis temas de pesquisa. Então, a primeira delas, né, levantamento bibliográfico, né, e tendências atuais. A gente poder consultar por meio do Google, né, então a gente tem ali o site de artigos científicos do Google, que a gente pode consultá-lo. Depois eu vou colocar o endereço deles para vocês. Tá bom? Para a gente poder analisar artigos, livros recentes, né, para a gente poder compreender esses temas atuais em pesquisa. Né, identificação de temas em evidência. Então aqui eu estava falando para vocês, né, sobre temas que estão em evidência, que são temas a respeito de questões ambientais, questões de saúde. Então, por exemplo, desde que nós tivemos aquela pandemia ali da Covid em 2021, muitas pessoas têm, cada vez mais têm demonstrado mais questões psicossomáticas. Então, pessoas que sofrem com borderline, com estresse, com várias outras coisas que afetam, né, e são temas que hoje, né, por conta desse boom que deu depois da pandemia, né, se tornaram temas de alta relevância. Não que não fossem antes, né, mas assim, devido à explosão de casos, né, isso é algo que instiga a comunidade científica a trabalhar mais nesses tópicos. Né? Temos agora também, né, de lá para cá, inteligência artificial, machine learning, né? Então essas IAs generativas que conversam com a gente, então são temas bem interessantes também e que eles estão ainda no início deles, né? Então a gente consegue trabalhar e evoluir com eles, né? E poder formular propostas, formular ideias em cima desses temas. Então a verdade é essa, pessoal. Temas em evidência aí a gente tem pipocando para todo lado. O trabalho que a gente tem é ter o foco para poder escolher um tema, né? E atacá-lo, né? E se manter dentro desse tema até o final do nosso trabalho para a gente poder entregar algo de valor. E áreas para investigações futuras, né? Detectar lacunas nos estudos para direcionar futuras pesquisas e avanços científicos. Então você pode ler um determinado artigo científico e falar assim, caramba, mas fulano aqui nesse artigo, ele abordou aqui esses eixos X e Y, mas o eixo Z ele nem tocou no assunto. Então, por que não eu fazer uma extensão desse trabalho de fulano aqui, referenciando, fazendo tudo bonitinho, e abrindo esse caminho para essa análise da parte Z desse artigo. Né? Então, é interessante também a gente fazer isso. Outros meios, né? Orientação de professores especialistas. Né? Então, é importante que você tenha um bom orientador para poder tá delimitando o seu tema, tá sugerindo temas para você, né? E te dando aquela orientação necessária, né, para que você consiga chegar até o final do seu trabalho. Então, é a importância da experiência, né? Então é importante a gente ter aí um orientador experiente para ele poder, né, dividir com a gente aquele conhecimento, né, para guiar as nossas pesquisas iniciais ali com eficácia e qualidade. Né? Então daí a importância da gente ter um orientador que consiga, né, nos conduzir por um caminho
mais suave, né, menos tribulado ali, para a gente poder estar atendendo a essa necessidade, né, de estar fazendo esse trabalho de pesquisa científica. Sugestão de temas relevantes, né? Então especialistas eles sugerem temas científicos com potencial e viabilidade para projetos de iniciação científica. E aí, pessoal, é importante eu falar para vocês o seguinte, esses temas, às vezes, não vão só sair de artigos científicos, de professores, de especialistas, eles podem estar dentro da sua família, por exemplo. Então, você pode ter um pai e uma mãe que tem um comércio, algo assim, tem um estabelecimento comercial, uma empresa, e que essa empresa está enfrentando um problema. E esse problema ele pode ser também objeto do seu trabalho científico, para você poder fazer análise, você formular propostas, sugestões. Então, assim, a verdade é essa. Assim, as ideias para a gente poder fazer trabalhos desse tipo, elas estão aí para todos os lados que a gente imaginar. Observação de problemas no cotidiano, né? Então, já estava falando isso com vocês, né? Problemas do cotidiano, um problema em casa, um problema na empresa do meu pai, de um tio meu, alguma coisa assim, né? Então, identificação de problemas práticos, né? A gente observar os problemas do cotidiano e ajudar a identificar questões reais, né, que necessitam de soluções eficazes e aplicáveis. Então, deixa eu ver se eu consigo pensar aqui em alguma coisa. Num trabalho de informática, por exemplo, né, o meu pai está com o problema de realizar o controle de estoque dentro da loja dele. A gente vai ter uma gama imensa de trabalhos, né, falando a respeito disso, de pesquisa operacional, de TI mesmo, demonstrando como é que se realiza controle de estoque, mas vamos supor que o caso seja um pouquinho mais específico, né, que, por exemplo, meu pai é um feirante e ele vende farinha lá na feira, e ele percebe o seguinte, que a quantidade de farinha que ele compra não é a mesma quantidade que ele entrega. Então, por exemplo, ele compra ali 1.000 quilos, que daria 1.000 potinhos de farinha, só que no final, quando ele vai verificar a venda dele, né, ele vende 950. Então, onde que está acontecendo essa perda? Por que isso está acontecendo? Né? Como é que nós podemos trabalhar para que para que essa situação ela seja mitigada, né? Para que dos 1.000 que ele compra, né, das 1.000 medidas de farinha que ele compra, ele consiga entregar ao menos 990 para que ele tenha menos prejuízo. Então, assim, então é dessa forma que a gente vai fazendo. E é importante que o tema ele tenha conexão com a realidade, né? Então, temas de pesquisa baseados em problemas reais, eles garantem relevância social e maior impacto nas comunidades. Então, por exemplo, se eu for realizar aqui um trabalho sobre a possibilidade da existência de alienígenas, né, na Terra, é algo que é muito abstrato, é algo que vai ser difícil eu trabalhar, apesar de ter uma gama imensa de material científico para isso, mas ele é um tema que ele não tem tanta relevância para a sociedade, né? Então, assim, então, em determinados cursos, como ufologia, coisa assim, isso pode ser muito válido, pode ser essencial, mas no caso aqui de carreiras mais comuns, né, isso não é tão válido. E o impacto social, né? Os trabalhos que abordam temas cotidianos podem promover mudanças sociais significativas em melhorias de vida. Então, por exemplo, nessa ideia aqui que eu passei para vocês, né, do meu pai que ele tem uma barraca na feira e ele está vendo uma perda do produto dele que ele não consegue identificar, né, isso vai ter um impacto social, isso vai melhorar um trabalho bem elaborado, isso vai melhorar, vai identificar as causas, né, dos problemas que estão acontecendo e vai propor soluções ali para que aquilo possa ser resolvido. Então, ou seja, vai haver o ganho social, ele vai passar a ter mais lucro, tudo isso pode vir a acontecer. Então é interessante. E aí, critérios para ser na seleção do tema ideal, né? Então aqui vamos falar um pouquinho sobre como vocês podem fazer, né, para poder escolher o tema ideal mesmo. Então aquele tema ali que vai ser, né, o que você vai trabalhar e que vai agradar a sua banca, que o seu grupo ele vai se engajar dentro daquilo e que aquele tema ele vai trazer a contribuição dele tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade. Então, primeiro, né, viabilidade técnica e metodológica, né? Então é importante a gente ter a adequação dos métodos. Então é importante que a gente escolha ter métodos que sejam apropriados para o tema e objetivos de pesquisa. Então, se eu tenho um trabalho de matemática, por exemplo, onde eu vou estar tentando resolver uma fórmula científica que ninguém resolveu, não é válido, por exemplo, esse trabalho eu fazer uma pesquisa. Eu sair perguntando para as pessoas, o que você acha dessa fórmula? Qual que você acha que é o resultado? Isso é uma coisa que não tem base científica, né? Não teria base científica dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, né? Então não é válido. Agora, já se o meu trabalho é da área de humanas, por exemplo, uma pesquisa ela vai se encaixar muito bem nisso,
né? Então a gente tem que estruturar muito bem o nosso trabalho, né, com o que a gente vai adicionar ali dentro dele, para que ele seja um trabalho robusto, para que ele seja um trabalho que no momento em que, igual aquela brincadeira do lobo mau, né, com os três porquinhos. Então, o nosso trabalho, no momento em que o nosso professor ali, que a banca, o lobo mau, ele começar a soprar, né, o nosso trabalho ele permaneça de pé, nosso trabalho ele seja forte, sólido e capaz de, né, nos trazer a aprovação. A acessibilidade dos recursos, né? Então os métodos devem ser acessíveis considerando os recursos e habilidades do pesquisador. Então é importante isso, a gente não utilizar coisas complexas, detalhadas demais, coisas pouco acessíveis. Por quê? Porque isso vai impedir que, inclusive, que outras pessoas, né, no momento em que elas forem retomar o nosso trabalho, que elas acharem o nosso trabalho interessante, que elas não consigam fazer a reprodução dos métodos que nós conseguimos. Então, pesquisa científica, pessoal, apesar dela trazer avanços imensos, né, como a gente tem computadores, dispositivos microscópicos, nanotecnologia, inteligência artificial, mas a pesquisa científica ela deve ser realizada, né, de uma forma simples e de uma forma que possa ser reproduzida por outros pesquisadores. É a formação do pesquisador, né, ela vai influenciar então na escolha dos métodos, na aplicação eficaz. Então, tudo aquilo que você aprende ali na escola, no seu ensino técnico, no ensino superior, né, na sua pós-graduação, aí, vão formar um profissional mais sólido, mais habilitado, para que você possa utilizar, né, de forma mais precisa, mais exata, de forma mais eficaz, eficiente, né, os métodos científicos que você aprendeu. E aí, originalidade e contribuição para a área, né? Então a gente, tendo uma abordagem nova, o tema ele deve apresentar uma perspectiva original que traga ideias inovadoras para a área de estudo, né? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente hoje, vou tentar fazer alguma coisa aqui, né? Eu tenho o papel, então, né? O papel que ele é utilizado, e às vezes esse papel ele é jogado fora, ele é descartado em aterros sanitários, e ele também é reciclado. Eu propor uma forma alternativa de uso do papel usado, né, que não seja, por exemplo, a reciclagem. Né? Isso é uma abordagem nova que eu estaria fazendo, né, em relação a isso. Sei lá, eu transformar o papel em plástico, por exemplo, em um plástico mais duro, algo assim, né, é algo que seria de relevância para a sociedade, porque o plástico ele é um derivado de petróleo, então o plástico ele é um material altamente poluente. Né? Já o papel, a celulose, ele não é. Então, se eu conseguisse criar, por exemplo, um plástico baseado em celulose, seria bem interessante. Né? Isso seria uma abordagem nova. Contribuição científica. Né? Pesquisa ela deve contribuir significativamente para o avanço do conhecimento na sua área específica. Então, dentro dessa ideia que eu passei para vocês já pensaram que interessante seria eu conseguir formular, por meio de processos químicos, criar um plástico que fosse feito com base em celulose? Seria algo que, assim, seria altamente inovador dentro da comunidade científica. Disponibilidade de recursos e tempo, pessoal. Então, isso aqui, né, é importante a gente saber utilizar de forma adequada, né, os recursos que nós temos e o tempo que nós também possuímos. O tempo ele é um recurso precioso, então a gente deve utilizá-lo de forma sábia para que a gente consiga realizar todo aquele trabalho que a gente planejou, e aí chegar ao final, realizarmos a entrega daquele trabalho que nós gostaríamos. Então, parte de recursos bibliográficos. É essencial garantir que a bibliografia necessária esteja disponível para fundamentar a pesquisa adequadamente. Então, antes, eu acho interessante fazer esse paralelo. Antes, como é que a gente levantava recursos bibliográficos? Antes da internet, antes da gente ter essa sociedade da informação estabelecida aí, né? Normalmente, para a gente poder desenvolver um trabalho desse científico, a gente tinha que mergulhar dentro de uma biblioteca. Mergulhar dentro de uma biblioteca, pegar livros, fazer leituras, tirar xerox ali, fazer citações, de tudo isso. E hoje o conhecimento ele está ali, muitas vezes entrar em contato com outras faculdades para poder pedir um trabalho que a gente eventualmente descobrisse. Né? E hoje está tudo na internet. Né? Então, assim, por isso que eu chamei até de sociedade da informação. E hoje todo o conhecimento que nós produzimos ele está na internet. Se você quiser reciclar papel ou se você quiser construir um reator nuclear, todo o conhecimento ele está na internet.
né? Então você consegue, por meio de pesquisas, chegar ao final de como realizar algo assim. Então você vê um tema de trabalho aqui que me surgiu agora que eu acho que seria bem interessante até trabalhar nessa questão da internet. É possível construir um reator nuclear em casa? Então, assim, teve um rapaz americano que ele fez isso, que ele construiu um reator nuclear só fazendo pesquisa na internet na casa dele. Esse reator dele, ele consumia mais energia do que ele gastava, né? Ele não tinha, obviamente, isótopos, né, de urânio para poder fazer isso, mas dentro daquilo ali que ele construiu, ele tinha, né, ele conseguiu construir um aparelho que produzia energia com base, se eu não me engano, até na fusão de átomos, mas ele gastava mais energia para poder fundir um átomo do que a energia que esse átomo liberava, né, no momento da fusão dele com outro átomo. Eu vou ver se eu acho depois essa matéria de jornal e disponibilizo para vocês aqui no vídeo e também nos outros canais onde for possível. Equipamentos necessários, né? Então a gente tem os equipamentos adequados, assegura a execução técnica correta do projeto de pesquisa. Então, se eu, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa na área da física ali, a respeito do atrito, de alguma coisa assim, né? Atrito, pressão dos gases, calor, calor específico, eu vou precisar de equipamentos adequados, né, para poder estar realizando essa pesquisa. Então, de um forno que tenha um bom isolamento, de uma mesa onde eu tenha, aí onde eu consiga controlar as questões do atrito, né? Tudo isso, então, é importante. Se eu vou fazer um trabalho de TI, voltado para TI, eu vou precisar dos ambientes para poder estar desenvolvendo aquele trabalho. Então, eu vou precisar, sabe, conhecer as tecnologias, as linguagens de programação, né, para poder estar desenvolvendo aquele trabalho. A gestão do tempo, né, avaliar se o tempo disponível é suficiente para cumprir todas as etapas de pesquisa dentro do prazo estipulado. Então, às vezes você pensa em um trabalho que é muito interessante, que é muito bacana, mas não existe a possibilidade desse trabalho ele ser concluído naquele prazo que o que você tem. Então, ou vai ser necessário você mudar de tema, ou então você fazer a redução desse tema, a ponto de que ela consiga se encaixar naquele tempo, ou você vai precisar fazer uma gestão muito boa do seu tempo, né, para que você consiga atingir esse objetivo. Ok? E aí, pessoal, quais os procedimentos então para a gente poder delimitar, né, a escolha do nosso tema escolhido, né? Então escolhemos o nosso tema e agora a gente precisa delimitar o nosso tema para que ele fique adequado. Então isso é muito importante. Então, primeira coisa, definição clara do objeto de estudo, né? Então a gente vai especificar ali o nosso projeto, objeto de estudo. Então vamos definir ali claramente, né, o nosso objeto de estudo para poder evitar interpretações dúbias, ambiguidades e a gente conseguir, né, apontar o nosso canhão ali somente para aquela região de pesquisa que nós vamos realizar, né? A importância do foco. Então, a gente evitar ficar se desligando disso, indo para temas paralelos, né? Para a gente evitar generalizações, pesquisas incorretas, impróprias, inexatas, né? Então, a gente se manter ali dentro daquele foco para poder atingirmos o nosso objetivo ali de trabalhar um tema. Estabelecimento de recortes temporais e espaciais, né? Então, a gente ali dentro do primeiro ponto, né, definir então o período. Ó, de período X até Y eu farei isso. De período Y até Z eu farei isso. De período Z até o Z ao quadrado, até o Z até gama, ele farei outra coisa, né? Então a gente definir esses intervalos temporais e a gente respeitar isso, a gente fazer o controle direto ali do nosso cronograma para a gente poder atingir os nossos objetivos. Delimitação do local, né? Então se a nossa pesquisa ali, ela vai envolver uma área, uma comunidade, algo assim, a gente determinar o local da pesquisa e para ajudar a contextualizar o estudo e focar em um ambiente específico. Então, vamos supor que eu faço um projeto de pesquisa a respeito do sotaque carioca nas regiões periféricas do Distrito Federal. Beleza, qual que vai ser o meu local ali delimitado? O Distrito Federal. Eu vou fazer essa pesquisa no Rio de Janeiro? Não, eu não vou fazer essa pesquisa no Rio de Janeiro,
talvez até uma parte dela eu precise fazer, né, mas aquela pesquisa em loco ali eu vou fazer dentro do Distrito Federal, porque se eu me desligar daquilo ali e eu for, por exemplo, para o Rio de Janeiro, isso aí vai trazer uma distorção tão grande nos meus dados que a minha pesquisa ela provavelmente ela vai se tornar inválida. Facilitação da pesquisa. Recortes temporais e espaciais simplificam a execução do trabalho e a análise dos resultados. Então a gente precisa delimitar ali o escopo do nosso trabalho para que a gente consiga realmente focar ali naquela área onde nós estamos trabalhando e para que a gente possa apresentar um resultado válido e que seja aceitável. Bom, foco em questões específicas e objetivos concretos. Né? Então, a importância de perguntas claras. Durante o desenvolvimento do nosso trabalho, a gente vai formular perguntas, a gente vai apresentar objetivos e para isso a gente não é ideal que a gente tenha perguntas dúbias, perguntas soltas. Né? A gente precisa de perguntas claras, com respostas objetivas. O trabalho científico ele não é compatível com respostas soltas, com respostas escorregadias. O trabalho científico ele precisa de exatidão. Né? Então, assim, então, se eu estou fazendo um trabalho ali na área de medicina, eu preciso de exatidão dentro daquilo que me for possível. Eu não há espaço para permitir que uma pergunta ela tenha os dois extremos ali, que seriam a vida e a morte. Então, por exemplo, se eu tomar determinado veneno, eu vou morrer? E aí a resposta no final seja um talvez. Então esse talvez não resolveu nada, porque essa dúvida já existia antes. Né? Só um exemplo meio esdrúxulo aqui para poder contextualizar vocês. Definição de metas específicas. Essas metas, pessoal, elas vão tornar a pesquisa mais direcionada, vai tornar os resultados mais relevantes para você. Então, assim, então é importante que a gente defina essas metas e a gente planeje isso bem. Tem uma frase do Abraham Lincoln que fala o seguinte, que atribuem ela ao Abraham Lincoln, né, na verdade, mas que ela já foi dita por várias outras pessoas. Mas vamos partir do pressuposto aqui que foi Abraham Lincoln que falou, e o que ele disse foi o seguinte, ele falou, se me dessem 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas amolando um machado. Então o que significa isso? É importantíssimo, dentro disso tudo aqui que eu falei com vocês, que vocês amolem muito bem o machado de vocês, que vocês, antes de já partir para a prática, para o campo, para poder desenvolver o trabalho, que vocês tenham um bom planejamento para que esse planejamento ele possa ser seguido. Obviamente, esse planejamento ao longo do desenvolver do trabalho, do desenrolar do trabalho, ele pode ser modificado. Não tem problema nenhum nisso. Agora, o que não dá é para a gente começar, iniciar um trabalho desse sem um plano, sem algo em mente, para a gente poder realizar até o final dele. Ok? E aí, temas relevantes na iniciação científica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, como esse vídeo aqui ele já está com mais de 30 minutos, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo e a gente vai dividir essa aula em duas então, para que vocês consigam absorver melhor o conteúdo dessa primeira aula que eu formulei para vocês e logo em seguida haverá outra aula que vai ser a continuidade dessa. E aí vamos tratar de temas de pesquisa relevantes na iniciação científica.